E se uma das chaves para avançar, progredir, fluir e prosperar não fosse adicionar nada na sua vida? Hoje eu vou te mostrar o que fazer com essa resposta. Fica até o final e saiba como. Uma vez eu estava sem carteira de motorista e contratei um ajudante para dirigir para mim. Ele tinha um irmão gêmeo. Os dois chegaram a trabalhar comigo. E ele tinha um hábito, pedia para eu acender um cigarro para ele, já que ele estava dirigindo. E eu acendia. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe fumando, então para mim era a coisa mais normal do mundo. Eu acendi o cigarro dele sem pensar duas vezes. E depois de um tempo eu comecei a fumar também. Era um cigarro de menta chamado Newport. Até que minha prima me convidou para um evento da igreja dela, uma imersão de fim de semana. E naquele encontro algo mudou em mim. Eu tomei uma decisão, eu decidi mudar o rumo da minha vida, e quando eu olhei para os meus hábitos, eu percebi que tinham práticas que não tinham coerência com a decisão que eu tinha tomado ali, que não combinava com a pessoa que eu estava decidindo ser. Então eu parei de fumar, parei de beber, parei de sair com uma e com outra. Não foi fácil, mas foi necessário. Porque eu entendi que não dava para construir uma vida nova mantendo os hábitos da vida antiga. E é exatamente isso que eu quero conversar com você agora, porque talvez você também esteja nessa situação. Não necessariamente com cigarro, mas com alguma coisa. Um hábito que você sabe que deveria parar, uma prática que você continua repetindo sem nem saber exatamente por que continua. Um comportamento que drena seu tempo, sua energia, seu foco, sua saúde, seus relacionamentos. E a pior parte não é só o hábito em si, é a sensação de saber que aquilo precisa sair e não conseguir tirar. De querer mudar e continuar fazendo a mesma coisa, de ter clareza do problema e não ter força para resolver. Se esse é o seu caso, essa aula é exatamente para você. E a pergunta que vai guiar tudo que vem agora é simples. O que precisa sair da sua vida para que aquilo que realmente importa possa entrar? Porque produtividade não é apenas adicionar coisas, produtividade também é remover coisas. A maioria das pessoas pensa assim: eu preciso fazer mais. Mas muitas vezes o avanço acontece quando você começa a fazer menos coisas erradas. A disciplina sempre vai existir. A pergunta é: disciplina para qual direção? Existe a disciplina que te leva para a vida que você quer e existe a disciplina que te leva exatamente para o lugar onde você não quer chegar. Disciplina para fumar todo dia é disciplina. Disciplina para comer mal todo dia é disciplina. Disciplina para ficar no celular até de madrugada é disciplina. Só que está apontando na direção errada. Existe um conceito que eu chamo de delete. É simples. Parar de fazer. Eliminar. Remover da sua vida o que não deveria estar lá. E esse conceito mostra exatamente isso. Evolução não acontece apenas quando você adiciona novos hábitos. Ela acontece principalmente quando você remove comportamentos que drenam tempo, energia, foco. Deixa eu te mostrar isso com algumas imagens simples. Imagina que a sua vida é como um conjunto de gavetas. Cada gaveta representa um espaço mental, tempo e energia. Com o passar do tempo, essas gavetas vão sendo preenchidas com atividades, hábitos, compromissos. O problema é que muitas pessoas passam a vida tentando colocar coisas novas dentro de gavetas que já estão completamente cheias. Elas querem novos hábitos, elas querem novos projetos, novas rotinas, mas as gavetas continuam lotadas. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é abrir as gavetas e tirar aquilo que não deveria estar ali. Imagina um copo completamente cheio de água. Se eu quiser colocar algo novo dentro desse copo, o que precisa acontecer primeiro? Precisa tirar o que já está dentro. A vida funciona da mesma forma. Muitas vezes as pessoas querem novos resultados sem remover os comportamentos antigos. Mas isso raramente funciona. Eliminar costuma ser mais poderoso do que adicionar. Remover um mau hábito frequentemente gera mais impacto do que adicionar um novo hábito positivo. E tempo não se cria, tempo se libera. Você não cria mais horas no seu dia, você libera horas quando você para de fazer coisas que não fazem sentido. Existe uma lei silenciosa da vida. Toda escolha é também uma renúncia. Quando você decide parar alguma coisa, você está criando espaço para outra coisa acontecer. E talvez o recurso mais valioso que você possui não seja dinheiro, seja atenção. Hoje existe uma disputa gigantesca no mundo pela sua atenção. Aplicativos, redes sociais, notificações, conteúdos, tudo tentando capturar minutos da sua vida.
Por isso esse exercício é tão relevante. Agora vamos construir a sua lista do delete. São atividades que você faz repetidamente, às vezes todos os dias, e muitas vezes nem sabe exatamente por que continua fazendo, mas continua. Deixa eu te dar alguns exemplos para estimular o seu pensamento. Será que você precisa parar de levar o celular para a cama? Porque isso está prejudicando o seu sono? E quando o seu sono piora, sua energia e sua produtividade no dia seguinte também pioram? Será que você precisa parar de dizer sim para todo mundo? Porque quando você diz sim para todo mundo, você acaba dizendo não para aquilo que realmente importa. Será que você precisa parar de assistir vídeos enquanto você está trabalhando? Principalmente quando existe um projeto importante que precisa ser entregue? Quais são os alimentos que você percebe hoje que deveria parar de consumir? Se eu pedisse agora para você montar um cardápio saudável, o que comer de manhã, de tarde e de noite, provavelmente você saberia. A maioria das pessoas sabe. O problema não é conhecimento, é coerência. E talvez você pense, parar completamente é difícil, então reduza massivamente. Se hoje acontece todos os dias, talvez passe a acontecer apenas no fim de semana. Se hoje acontece várias vezes por dia, talvez passe a acontecer apenas uma vez. O importante é você tomar consciência e começar a se mover na direção certa, porque foi exatamente isso que eu fiz naquela imersão. Não foi de uma hora para outra que tudo mudou, mas eu tomei uma decisão, e a decisão veio antes do comportamento. A clareza veio antes das mudanças. Agora é a sua vez. Pega papel e caneta e constrói a sua lista do delete. Pense em diferentes áreas da sua vida. Ferramentas, eletrônicos, aplicativos, sites, pessoas, situações, alimentos, rotinas. Tudo aquilo que você percebeu que precisa parar de acessar, parar de fazer, deletar ou reduzir massivamente. Faça uma lista com pelo menos 5 itens, 10 itens, 15, o que fizer sentido para você. Se você não tem lista, você não tem mudança. E lembra do Newport. Eu fumei por muito tempo, mas em um fim de semana eu tomei uma decisão e nunca mais acendi um cigarro. Não porque foi fácil, mas porque a decisão foi maior do que o hábito. A sua decisão também pode ser maior do que os seus hábitos. Vai lá, constrói sua lista. Então você não está travado por falta de capacidade, você está travado por excesso. Excesso de hábitos que drenam a sua energia, excesso de rotinas que não te levam para lugar nenhum, excesso de coisas que você continua fazendo sem saber por que continua. Eliminar é mais poderoso do que adicionar, porque o tempo não se cria, o tempo se libera. E a lista do delete é o começo disso tudo. E por falar em decisão, a palavra decisão vem do latim decisio, que tem na raiz a palavra cisão. Cisão significa corte, significa eliminar uma opção. Quando você decide de verdade, você não está escolhendo um caminho, você está cortando os outros. Então vai lá e constrói a sua lista, porque sem lista não existe mudança. E sem decisão de verdade, sem o corte, a lista não passa de papel. Se inscreve no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo.